Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez nos debruçando dos ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos e estamos trabalhando as leis morais. E dentro dessas leis morais nós estamos trabalhando sobre a liberdade, né? Lei de liberdade e a liberdade de consciência. Esse é o assunto de hoje, desse item, liberdade de consciência, que estão descritos nas questões 835 a 842. Então pedimos ao Pai a paz, o equilíbrio, a boa vontade, e que Deus possa sim nos trazer um momento de muita satisfação, de aprendizado, e estejamos assim com o nosso coração aberto, o entendimento flexível, para podermos analisar aquilo que os Espíritos do Senhor têm para nos ensinar, para passar para nós, que estamos nessa jornada. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, pelas bênçãos de Deus, para evoluirmos, para crescermos moral e espiritualmente. Então o Evangelho do Cristo nos trouxe como uma bússola que nos ensina o caminho que nós deveremos percorrer para alcançar a nossa felicidade. Até porque esse é o objetivo de todos nós, alcançarmos a felicidade. Mas o Cristo já afirma de que a felicidade não é deste mundo. A felicidade está nos mundos superiores. E aqui, sendo uma escola, sendo uns momentos que nós passamos desse aprendizado de melhoramento do nosso padrão espiritual, corrigindo as nossas falhas, aperfeiçoando, né, a nossa maneira de encarar a vida, buscando em Deus o equilíbrio, a compreensão, para podermos ter uma existência terrena mais equilibrada, mais consciente. Mas muito bem, nós estamos estudando, como eu falei, a liberdade de consciência, que está nas questões 835 a 842. Então vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, tá, constam ali perguntas que são feitas pelo codificador Allan Kardec, e que os espíritos amigos, os chamados anjos do Senhor, os espíritos elevados, vieram assim trazer as respostas desse questionamento sobre a luz da verdade espiritual, a luz daquilo que traz para nós um descortinar dos preconceitos, daquilo que nós temos enraizado, dando para nós uma visão amplificada, mostrando para nós de que as coisas de Deus são muito mais simples do que nós pensamos. E Deus nos criou, nos dando a todos a plena liberdade para que pudéssemos trilhar esses caminhos que nós mesmos escolhemos. E sobre a orientação do Cristo, torna esse caminho mais suave, menos penoso. Então vamos às questões 835, onde o codificador pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de liberdade de consciência. Semana passada nós estudávamos a respeito da liberdade de pensar. E lá nós compreendemos de que, nesse sentido, o homem é totalmente livre. Os seus pensamentos são seus, são próprios. E nesses pensamentos podemos idealizar, desejar ou mesmo construir aquilo que são os nossos desejos, a nossa vontade. E lembramos também que naquele momento a gente falava de que
a consciência, que seria como um elemento regulador dos nossos pensamentos, onde sugeria para nós os pensamentos que nós poderíamos estar buscando, pensamentos nobres, nos libertando dos pensamentos das coisas materiais, dos desejos carnais, da vontade, das conquistas materiais. Então, a consciência, ela é ligada justamente à questão da nossa moral, da nossa evolução. E é na consciência que nós justamente temos essa liberdade de podermos administrar, né, o nosso desejo, a nossa vontade e os nossos pensamentos. Kardec então pergunta aos espíritos sobre a liberdade de consciência, se é uma consequência de liberdade de pensar, se tem a ver a liberdade de consciência com a liberdade de pensar. E eles respondem dizendo que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então é dito pela espiritualidade que a liberdade de consciência, que é justamente na consciência humana, onde seria o contato, a fonte divina, para que nós pudéssemos, através dessa consciência apurada, equilibrada, consciente, interagirmos no mundo exterior. Então, liberdade de consciência é aquela liberdade que eu tenho de perceber a mim mesmo, e como também de perceber o que está em volta de mim, no mundo, na natureza, nas pessoas, nas coisas. Então, essa visão que o espírito tem daquilo que é exterior e do interior daquilo que lhe é próprio, do exterior aquilo pelo qual ele interage e percebe. Então, a consciência sendo esse elemento de aferição, muitas vezes nós podemos dizer assim: fulano, tenha consciência, haja com consciência. Estamos remetendo à questão moral. Quando nós dissemos que ele não tem consciência, estamos também nos revoltando à questão moral. Então, outra coisa também, juridicamente, né, podemos dizer de que se você tem consciência do que você está falando, você tem realmente consciência do que você disse ou do que você está dizendo, aí nós estamos já trabalhando a questão não mais moral, mas estamos daquilo que foi visto e percebido, que é justamente esse atributo que nós temos de observar aquilo que está exteriormente a nós. Então a espiritualidade diz o seguinte, que a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então a espiritualidade fala que a questão da liberdade de consciência é de foro íntimo. Como eu penso, como eu ajo, de acordo com os meus conceitos pessoais. Aquilo que é da minha formação ética e moral, aquilo que são os patrimônios do espírito durante os seus períodos reencarnatórios. Nós sabemos, pela doutrina espírita, e também por outras religiões de doutrinas e filosofias outras, de que a realidade da reencarnação é um fato e que o espírito se aperfeiçoa à medida em que ele tem essa dádiva divina de periodicamente voltar ao corpo físico com um novo aprendizado, corrigindo aquilo que ele praticou de equivocado, administrando essas coisas numa nova experiência e ganhando, consequentemente, com isso, valores que são colocados, né, para ele mesmo, onde aqueles valores são arquivados na sua memória
e ele interage diante das situações, das coisas. Fulano tenha consciência, ou seja, estamos apelando para um sentimento. Esse sentimento que nós esperamos que seja um sentimento nobre. Ou então nós dizemos às vezes, você não teve nem consciência quando agiu assim. Será que você usou a sua consciência? Ou então dissemos, a nossa consciência nos acusa. Quando a gente fala de que a nossa consciência nos acusa de alguma coisa, vamos lembrar mais uma vez o que a espiritualidade nos fala, de que na consciência está o ponto neurálgico, né? O ponto de apoio, o ponto de contato entre o homem e o Criador. Quando fala-se lá no Velho Testamento de que Deus criou o homem do barro, né? E deu a este homem o que? A vida, chamada o sopro divino. Ali foi colocado em nós o que? A consciência divina. Foi colocada em nós a alma que vem de Deus. E se Deus é um ser supremo e superior, justo e verdadeiro, ele colocou em nós essa questão da consciência, do agir por uma consciência, por aquilo que passa por uma análise, né, dos nossos conceitos éticos e moral. Então, a espiritualidade diz que a consciência é um pensamento íntimo, que é nosso, e que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, quando eu ajo em certas situações, eu uso a minha consciência para o bem ou para o mal, ou para a neutralidade. Né? Então, é questão de foro íntimo. E na questão 836, Kardec volta a uma outra pergunta dizendo, o homem tem o direito, por através da liberdade de consciência, o homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Ou seja, eu posso criar situações que eu venha a opor esta liberdade de consciência, ou seja, eu sei que ela existe, que ela está comigo, que eu sou esse sopro divino, que tenho, consequentemente, uma consciência divina. Eu posso, em algum momento, me opor àquilo que é divino, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que dentro dos preceitos éticos e morais e espirituais, eu posso muitas vezes passar por cima disso, eu posso colocar entraves, dificuldades a essa liberdade? E os espíritos respondem dizendo, não mais do que a liberdade de pensar. Ou seja, eu posso controlar, eu posso administrar, sim, não mais do que a de pensar, como nós tínhamos visto a semana passada. O pensamento é livre, mas a qualidade do pensamento depende da nossa consciência, da nossa formação ética e moral. Então ele diz, mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Interessante. Só Deus tem esse direito de julgar, né, a consciência. E nós somos muito dados a julgar a outra pessoa, como eu coloquei antes, quando pergunta, você agiu com a sua consciência? Você não teve consciência. Consciência, meu amigo. Né? Muitas vezes a gente queremos aconselhar o outro ou julgar o outro pelas suas ações. E nós dizemos que a consciência é o anjo bom das ações. É ele que nos remete a práticas do bem. Por isso a gente pergunta se a ação teve a consciência presente. Ou seja, Deus estava presente. Né? As instruções divinas prevaleceram na sua decisão.
Então ele diz assim, não mais do que liberdade de pensar, porque somente Deus tem o direito de julgar. Então Jesus, inclusive, em uma certa ocasião, ele repreende aqueles que chegaram a ele, buscando nele um juiz. E Jesus diz o seguinte, que não devemos julgar o outro, porque com a mesma medida que nós julgarmos, seremos também julgados. Mas julgados por quem? Por Deus. Vamos pensar um pouco no que diz respeito ao julgamento de Deus. As religiões normalmente têm colocado de que quando nós desencarnamos, perdemos o corpo físico, morremos, como se diz por aí, né? Deixamos o corpo aqui e o espírito vai a um julgamento, como se Deus estivesse num trono com uma vara, né? Numa mesa ali presente, e a gente chegava de junto e lá ele iria julgar as nossas ações. E ele ia nos conceder, né, o veredito de acordo com aquilo que ele julgasse. Mas Deus não nos julga assim de uma maneira como um juiz severo, nem como também aquele que passa a mão por cima da cabeça por tudo, né? Diante de Deus, nós temos as nossas consciências abertas. E nós somos os nossos próprios juízes. Quando a nossa consciência traz à luz, aflora as nossas ações boas ou más, e nos traz essa sensação de um julgamento daquilo que nós aqui praticamos. Por isso, quando ele diz só Deus é quem pode julgar, Deus que está em nós, essa consciência divina. E se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, ele diz Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem para com Deus. Então é aquilo que Deus espera. Quando ele soprou em nós o seu espírito, a sua consciência, nessa consciência que nos foi dada por Deus, para que pudéssemos agir sempre no bem. Então ele diz que por suas leis naturais regula as relações do homem com Deus. Então, semana passada a gente falou sobre isso, de que Deus não é ofendido nem atingido por nós. Quando nós pedimos, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Nós estamos buscando em Deus a compreensão daqueles atos que nós praticamos, que chamamos de pecado, contra o outro. E Deus, na sua grandeza, através da nossa consciência que é aflorada, é que nós estabelecemos o veredito para nós mesmos. Quantas vezes a gente para e diz, e quando fazemos uma escolha equivocada, quando fazemos um juízo equivocado, precipitado, às vezes a gente para e pensa, diz, puxa, eu agi daquela forma, foi levado pelo impulso. Eu não usei a minha consciência, eu não fui consciente com o sofrimento do outro. Então, é esse dom divino, esse rádio, esse sistema de comunicação que nós temos com Deus, que está em nossa consciência. Basta a gente buscar dentro de nós e nós vamos encontrar as respostas para aquilo que fizemos de certo ou de errado, de benefício ou de malefício, para mim ou para a humanidade ou para a natureza. Então, na questão 837, seguindo o nosso assunto, ele pergunta o seguinte, qual o resultado dos entraves à liberdade e à consciência? O que é que esse entrave a esta liberdade de consciência nos traz? Né?
Então, qual é o resultado de tudo isso? Dessas dificuldades que eu acho muitas vezes sem consultar a minha consciência, né, entre aspas. Ele diz assim: constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. Interessante, né? Às vezes a gente pensa de um jeito e age de outro. Então, nesse sentido, nós nos tornamos um hipócrita, porque eu penso de um jeito, acho que aquilo é o certo, mas ajo de forma diferente. Por isso que ele diz, eu estou colocando entrave naquilo que a minha consciência me diz para fazer. Nesse momento, sabendo o que é certo e praticando o que é errado, e deixando as pessoas à minha volta achar de que eu sou uma pessoa consciente do bem das coisas e ajo de forma diferente. Então ele diz que nos tornamos como hipócritas. E ele segue dizendo, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Interessante que a liberdade de consciência, ele disse que é o quê? Que é uma questão das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, quando nós agimos de uma forma consciente, pensada, analisada, balizada nos nossos conceitos éticos, morais e espirituais, nós podemos dizer de que ali é uma questão de um homem civilizado, que não pensa mal do outro, que não age contra o outro, que usa o seu livre-arbítrio, né, através da sua consciência que lhe aponta o que é o bem para ser praticado. Então a gente vê que são pessoas que nós dizemos são civilizadas, mas não quer dizer que o homem civilizado necessariamente ele seja um homem que tenha os bons pensamentos e use o tempo todo a sua consciência divina para abalizar os seus conceitos, os seus ideais. Então ele diz que de civilização e do progresso. Então fala uma coisa, que à medida que eu tenho decisões e avaliações observando o lado ético e moral, o benefício do outro, ou da natureza, ou da nação, ou dos povos, seja como for, então isso é prova de que eu estou progredindo. Ele diz que é próprio do homem, daquilo que é civilizado e do progresso. Então, se eu continuo utilizando a inconsciência, né, a falta de consciência para com as coisas, eu ainda não estou nesse grau de civilidade e estou na lei de progresso, estou atrasado. Porque existe aquilo chamado consciência e inconsciência. O que é o inconsciência? Aquilo que está fora da consciência, né? O inconsciente, aquilo que a psicologia fala, é aquilo que, como vamos dizer assim, é o chamado arquivo mental que está guardado em nós e que nós não utilizamos constantemente, mas que, vez por outras, ele aflora. Então é o subconsciente, são aquelas coisas que ficam guardadas na minha memória. Então o subconsciente, de vez em quando, ele aflora em determinados momentos. E quando ele aflora, ele traz consigo as minhas experiências do passado. Portanto, essa questão de inconsciência ou de consciência passa por esse caminho. O inconsciente é aquele que não utiliza-se da consciência. Não é assim que a gente pensa? É o inconsciente, não tem consciência das coisas. Vamos falar, por exemplo, uma criança. A gente acha, quando vê a criança fazer qualquer peraltice, a gente sempre
atribui a inconsciência do bem e do mal, do certo e do errado. Mas como espírito, essas experiências estão no subconsciente, olha aí, lá atrás, e que vem refletir no presente momento com as minhas ações. Ah, João, então você quer dizer que às vezes a pessoa é má ou pratica o mal porque ele, em momentos, em experiências passadas, ele era uma pessoa assim e ainda traz consigo esse sentimento? Eu diria que ele ainda não se libertou, mas que está tendo a oportunidade divina de, através dessas novas experiências, essas novas vivências, agir com a consciência presente, naquele instante, naquele momento, naquela vida. Mas então, concluindo aqui mais adiante, ele diz o seguinte, 838, ele fala que toda consciência é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente a gente vê que ela é falsa. Toda crença é responsável, ainda mesmo que notoriamente falsa. Olha, é o tipo da coisa que às vezes a gente acredita em algo, né, que não é verdadeiro, mas que, não sendo verdadeiro, mas quando eu acredito que aquilo seja algo verdadeiro, né, então eu estou agindo dentro da minha consciência daquilo que para mim é verdadeiro, mas que no fundo pode não ser. Eu assisti recentemente uma entrevista de um filósofo muito conhecido, que dá muitas entrevistas, eu vou evitar falar o seu nome, onde ele diz o seguinte, perguntado sobre a questão do Chico Xavier, ele diz o seguinte, o Chico Xavier era um homem bom, um homem santo, como se diz, né, pela sua prática da bondade, mas ele se dizia que falava com os espíritos e que as suas psicografias eram ditadas por espíritos. Então ele diz, pessoalmente eu não acredito na comunicação dos espíritos, ou seja, dos mortos com os vivos, eu não acredito, mas eu acredito que ele acredita. Então ele quer dizer que o Chico está tão envolvido em alguma maneira de pensar, de que ele agia de uma maneira que a sua consciência mostrava, mas que, na verdade, aquilo era algo falso, não praticado por falsidade, pura e simplesmente, mas por não ser verdadeiro. Isso pela forma esse professor, esse filósofo, foi encarar. Que Chico acreditava, que psicografava, que falava com os espíritos, sim. E ele era honesto nesse ponto de vista. Mas que esse cidadão não acreditava que aquilo fosse verdadeiro. Então é nesse sentido que ele diz, toda crença é responsável quando é sincera e conduz à prática do bem. Ora, não importa se eu tenho uma crença em que outra pessoa não comunga com a minha maneira de pensar, com essa minha crença, mas se eu exercito o bem, se eu não defamo, se eu pratico o bem, se eu amo, se eu sigo os ensinamentos do Cristo, nesse caso, ele diz assim, eu pratico o bem. Então, se eu estou praticando, as crenças, né, reprováveis são aquelas que conduzem ao mal, mas aquelas que nos conduzem ao bem são sempre bem-vindas. Meu querido, vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto. Esperamos concluir, né, esse tema que fala a respeito da liberdade de consciência. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda a sua paz e que nós aprendamos a utilizar a nossa consciência sempre para o bem. Essa é a vontade de Deus, é para isso que nós estamos aqui. Muita paz para todos.